Fala pessoal, a Mitra ela tem pagado muitos dividendos nesses últimos anos. E até por conta disso, hoje nós vamos conversar sobre esses dividendos de Mitre, se vale a pena investir em MTRE3 com foco em um longo prazo e também em dividendos. Vamos analisar como a empresa faz dinheiro, como estão os fundamentos atuais dela. Mas antes da gente começar, como sempre, se inscreva aqui embaixo, pessoal, vai me ajudar bastante, tá bom? Muito bem, amigos. Primeiramente, vamos entender como que Mitre faz dinheiro. Para quem não sabe, a Mitre ela é uma empresa de incorporação, ou seja, ela constrói e vende prédios, tá? E o foco principal deles são para pessoas com nível salarial elevado, tá? Basicamente, ela faz os seus lançamentos, vende os apartamentos, é iniciada a obra, depois ela é entregue e assim é sendo feita a estrutura do processo de vendas. Uma parcela é paga à vista, outra parcela das vendas são com financiamentos, existe sempre essa variável, tá? Até trazendo para vocês aqui, temos os lançamentos do ano de 2023, onde no primeiro trimestre foi feito um lançamento com a origem em Guilhermina, onde já tem 35% de suas vendas concluídas. Temos a ML Brooklyn, que já tem 37% de vendas. Temos também a Gio Jardins, com quase 50% de vendas, e a Essência Brasileira, que foi no terceiro trimestre, tendo atualmente 16,2% de vendas. Provavelmente, pessoal, essas vendas devem já estar superiores, até porque essa apresentação ela foi atualizada na entrega do resultado do terceiro trimestre, tudo bem? Aqui embaixo conseguimos ver os valores desses lançamentos, pessoal. Vejam que foi 316 milhões o do primeiro trimestre, 208 milhões do segundo trimestre, 220 milhões no terceiro trimestre e ainda teve uma de 300 milhões também do terceiro trimestre. E até trazendo para vocês os lançamentos que já estão sendo feitos no quarto trimestre. Bom, temos esse lançamento já sendo feito, que é o House Mitre Edition. O valor total desse lançamento é de 620 milhões, com 176 unidades residenciais. Temos também mais detalhes sobre esse lançamento, tá? Vejam a planta, a residência, vejam que é de alto padrão, tá, pessoal? E esse tem uma vantagem competitiva comparado a incorporadoras que focam para um padrão inferior. Por quê, pessoal? Vocês concordam comigo que se vier alguma crise e afetar a economia brasileira, o pessoal de alta renda, né, eles vão ter um poder aquisitivo melhor para continuar pagando financiamentos e também um aluguel, por exemplo, né, ou também uma taxa condominial? Porque esse é um ponto que afeta e muito na hora que você for decidir investir em uma incorporadora. E nesse ponto, a Mitre tem uma vantagem. Até para trazer mais detalhes para vocês aqui, vejam que esse lançamento do quarto trimestre proporciona um empreendimento luxuoso, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. Trazendo mais detalhes também para vocês sobre os empreendimentos que estão em andamento, pessoal. Vejam que temos 3 projetos aqui e a média de vendas até o momento está em 43%, que é uma média bem interessante. Trazendo até para vocês de forma mais detalhada, conforme eles nos informaram no Excel que eles fornecem no RI da empresa, vejam que existe uma grande quantidade de empreendimentos que estão em obras e uma parte também que já foi entregue. Vejam que existe uma margem de períodos em que a empresa entrega esses empreendimentos, outros períodos que ficam em obras. É um trabalho de formiguinha que vai entregando esses empreendimentos. E qual que é o foco principal da empresa, qual que é a meta principal da empresa ao iniciar essas obras e até concluir essas obras, até entregar as obras? É vender todos os apartamentos, pessoal. É simples. Eles têm que vender tudo até entregar a obra. Pelo menos a maioria, né? Pelo menos os 90% aí, de 80%, 90%, para ficar tranquilo, né? E é assim que a empresa ganha dinheiro, pessoal. Precisam de uma bom momento econômico no Brasil para as pessoas fazerem esses aportes em empreendimentos.
Dito isso, o cálculo é simples. Selic está caindo, oportunidade está batendo na porta, já que uma Selic menor, os financiamentos também vão ser afetados e, nesse caso, vai ser afetado de forma positiva, pois as taxas de juros vão ser reduzidas. Para incorporadoras, é muito interessante. Eu até já fiz um vídeo lá na primeira queda ainda da Selic explicando todos os setores que vão se beneficiar com essa queda da Selic. Tá? E dentre eles eu coloquei esse setor imobiliário. E naturalmente, pessoal, as vendas vão acabar melhorando. E até comentando sobre as vendas de Mitre, vejam aqui que as vendas líquidas no terceiro trimestre totalizaram 300 milhões e, acumulando os 9 meses do ano de 2023, o resultado ficou em 727 milhões. Comparado ao terceiro trimestre de 2022, foi bem superior. E comparado aos 9 meses do ano de 2022, pessoal, vejam que também foi bem superior, tá? Sendo que, respectivamente, as vendas ficaram superiores a 82% e 43%. Vejam que tivemos uma desaceleração até na quantidade de lançamentos no início desse ano. Terminamos o ano de 2023 com uma crescente nesses lançamentos, sendo que no terceiro trimestre tivemos uma crescente positiva e, conforme eu mostrei para vocês, que eles já nos apresentaram, os lançamentos vieram mais positivos ainda para o quarto trimestre também, que é aquele empreendimento que eu apresentei para vocês, tá? De alto padrão. E até incrementando esses detalhes das vendas, pessoal, vejam que os estoques atualmente são bem relevantes pensando numa perspectiva a longo prazo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vão ter mais espaço de vendas, mais apartamentos para serem vendidos no longo prazo, conforme vocês estão vendo nessa crescente, nesse gráfico aqui, tá? Um ponto muito positivo, imaginando um cenário econômico bem legal. Esse é um ponto que, de certa forma, afasta muitos investidores das incorporadoras, essas empresas do setor imobiliário, que é por conta dessa volatilidade que a Selic afeta essa empresa, esse tipo de empresa, né? E vejam o estoque da empresa, como ele é reduzido, perdendo apenas para a Lave 3, quanto aos estoques que estão em obra, em lançamento ainda, versus ao estoque pronto. E esse ponto traz uma vantagem competitiva versus as outras incorporadoras, tá? Existe um outro ponto muito vantajoso também que essa alta renda proporciona para a Mitre, que é a inadimplência. Vejam como a inadimplência é reduzida. Ponto muito interessante, tá? E aqui conseguimos também ver, pessoal, a margem de financiamentos. Qual a porcentagem da quantidade total que existe em cada empreendimento que é de financiamentos. Vejam que todas estão abaixo de 50%. Por conta de todas essas vantagens, vejam que as receitas da empresa vêm crescendo nos últimos anos. Comparado ao terceiro trimestre de 2022, teve uma crescente bem interessante esse ano. E comparado ao recorte de 9 meses de 2022, pessoal, a empresa também trouxe resultados positivos. Porém, pessoal, por outro lado, até por conta dessa necessidade de ter que fazer sempre novos investimentos, a empresa acaba pecando na constância do seu lucro líquido. Trazendo até mais detalhes para vocês compreenderem de forma mais simples, vejam que, primeiramente, conforme eu relatei para vocês, a receita em trimestre ela vem crescendo, contudo, vejam que existem sempre uma volatilidade em certos trimestres. Exemplo disso, o primeiro e segundo trimestre de 23, os outros trimestres anteriores no período de 22, tá? Seria que estava um pouco elevado, é até errado fazer essa comparação, mas para ter uma noção, tá? E até para confirmar isso, vejam que aqui o lucro líquido reflete bem mais essa volatilidade. Vejam como é volátil esse lucro de Mitre. Se a gente pegar o recorte em 2021 até 2023, o único período que acabou sendo fora da curva foi o segundo trimestre de 2022. Fora isso, a empresa ela sempre ficou estagnada em um certo período. E se a gente pegar o recorte desde 2018, vejam também que ela não conseguiu sair dessa faixa de 20 milhões, sendo que existiram períodos ainda que ela teve prejuízos. 2020 a gente não considera, pandemia e tudo mais, mas 2021 a gente pode considerar sim, tá? Até por conta dessa volatilidade
volatilidade do lucro, pessoal, mesmo tendo um case muito interessante, Mitre acaba afastando um pouco os investidores, tá? Trazendo até para vocês uma análise da receita e do lucro num compilado anual, que é o mais justo, vejam que as receitas elas vêm crescendo desde 2018, nesse caso, ponto muito positivo, e os lucros, apesar dessa volatilidade e até por conta daquele período, daquele trimestre, vem crescendo também, apesar da volatilidade desse período da pandemia aqui e também da taxa Selic, conforme eu relatei para vocês. Resumindo, você unindo longo prazo e uma Selic controlada, uma inflação e Selic controlada, a empresa ela tende a crescer com o passar dos investimentos que ela vem fazendo, tá? Basicamente é isso, o gráfico anual dos seus lucros descreve como foi a nossa economia nesses últimos anos, desde 2018 até 2019 e também o início de 20, a economia trabalhou tranquila, depois veio 2021, 2022, período que a inflação ficou descontrolada, a Selic se elevou, e agora esse ano, pelo menos o recorte do segundo semestre de 2023, veio positivo e finalizamos o ano de forma bem positiva, batendo máximas históricas no Ibovespa e com perspectivas mais positivas ainda por conta do PL da Bolsa Brasileira está descontada conforme muitas pessoas já estão relatando por aí. E até trazendo mais um detalhe para vocês sobre esse lucro, vejam que a margem líquida da empresa ela não ultrapassa 10%, sempre ficando numa média próxima a 8,44%, tudo bem? E agora conversando sobre o outro lado da moeda, deixando o lado do lucro e falando sobre o lado de dívida, esse já é um ponto que pode assustar alguns investidores. Por conta de todo o processo de crescimento que é necessário para as incorporadoras ganhar dinheiro, ela tem que ter uma alavancagem muito elevada. Nesse caso aqui, a empresa está trazendo a situação atual do endividamento líquido dela, tá? Vejam que hoje a empresa trabalha com uma alavancagem no pico do nível de endividamento, tá? Eles nos informam aqui que atualmente está em 2,4 vezes da carteira de recebíveis, tá? Porém, no acumulado, pelo investidor 10, a dívida líquida sobre a EBITDA está beirando quase 5%, 4,9 vezes. Tá bem acima, tá, pessoal? Então esse é um ponto para a gente ficar atento. Porém, lembrando, é claro, que cada empresa tem um tipo de estratégia a ser levada em consideração. Pela estratégia que é uma incorporadora, tem que fazer sempre novos investimentos. Querendo ou não, acaba afetando um pouco essa alavancagem da empresa, tá? Sendo bem variável aí. Até trazendo outros indicadores de performance e financeiros, o PVP da empresa hoje se encontra na sua média e hoje está até abaixo de 1. O ROIC, temos uma média aí dos últimos anos, pegando desde a época da pandemia, de 3 e pouco por cento, tá? Desconsiderando o ano de 2019 e 2018, tudo bem? Bom, e agora entrando na parte que chama mais atenção dentro dessa empresa, que é os dividendos, vejam que a média dos últimos 5 anos ficou em 7,88, tá? Atualmente a empresa pagou 12,61% de dividend yield. Nos últimos anos a empresa vem pagando bons dividendos, sendo aproximadamente 6,5% de yield em 2021, 2022 chegou a bater 9% e 23 esses 12 que eu relatei para vocês. E a tendência é eles continuarem pagando dividendos. Quanto mais projetos eles vão apresentando e as vendas melhorando, eles vão continuar pagando dividendo. E esses dividendos, pessoal, caso o caixa esteja controlado, conforme eles trazem no estatuto deles aqui, vejam que eles trazem como ideia, no mínimo, um pagamento de 50% do seu lucro líquido voltados para dividendos. Tá? Ponto bem interessante também, já que a empresa ela acaba oscilando bastante em certos períodos da economia, porém ela acaba retornando esses investimentos que você tem na empresa em dividendos. Né? Por curiosidade para vocês aqui, vejam que o payout da empresa hoje se encontra de forma bem elevada, tá? Até por conta de toda essa volatilidade dos seus projetos, dos seus investimentos. Isso acaba afetando demais o payout da empresa, trazendo o recorte de 22 e 23, ficou próximo a 100% de pagamento, tá? E trazendo para vocês, por curiosidade,
O valor intrínseco da empresa hoje está beirando R$ 13,06 e o preço teto, pegando os últimos 3 anos, está com preço teto de 9,17. O preço da empresa hoje está em R$ 6,02, tá? Mas lembrando que essas duas fórmulas, para empresas que têm uma volatilidade nos seus lucros, principalmente para incorporadoras, não dá para levar em consideração apenas esses preços, tá? Trazendo até mais detalhes para vocês sobre esses preços, bom, primeiramente eu quero que vocês foquem no preço do ativo, uma empresa que ela trabalha em tendência de baixa até o momento, tá? Tá começando a demonstrar uma possibilidade de crescimento no mês de 2024, porém vejam que nessas linhas vermelhas são zonas que eu deixei marcado onde o preço pode ficar estagnado, pode ter uma dificuldade maior para ultrapassá-los, tá? E ao mesmo tempo que ele pode ter uma maior dificuldade, são as projeções que o preço pode vir a chegar, tudo bem? Essas duas linhas verdes aqui são o preço teto e o preço intrínseco, só para vocês terem uma noção do quanto que a empresa vai ter que crescer para chegar nesses valores dessas fórmulas. Até por conta de toda essa volatilidade, é importantíssimo ter uma certa cautela a investir em Mitre. Não só Mitre, mas sim todas as incorporadoras, tá? O ideal é colocar esse tipo de ação com uma porcentagem menor na sua carteira para você não sentir essa volatilidade, tá? Claro, você pode focar dentro da sua própria carteira uns 5%, 5, 10% para esse tipo de ação. Não só esse tipo de ação, mas outros tipos de ação de crescimento, tá? E nesse caso, a empresa ela pode ter uma projeção de crescimento e ainda pagar bons dividendos, né? Até para trazer um comparativo dessa volatilidade, vejam que desde o IPO da empresa, ela está no prejuízo comparado ao Ibovespa e o CDI, tá? Então esse é um outro ponto para nos atentarmos, ok? E em resumo, é importantíssimo vocês terem cautela a decidirem investir nesse tipo de ação, principalmente quanto à porcentagem do quanto você vai colocar em investimentos. A tese de investimento de Mitre é muito interessante, principalmente porque o foco dela é o alto padrão, pode trazer um certo conservadorismo versus outros tipos de incorporadoras, tá? Mas a volatilidade ainda nos seus lucros sempre vai ser vista por conta das instabilidades que nós vemos aqui no governo brasileiro, tá, pessoal? Isso acaba afetando demais a taxa de juros brasileira. Um ponto para se atentar aqui é com relação aos gastos públicos. Isso, no longo prazo, vai ser muito ruim e vai afetar a taxa Selic. O que eu quero dizer com isso? Esses tipos de gastos deixam a taxa de juros alta ou até mesmo estagnada por um bom tempo. E isso não seria bom para esse tipo de empresa. Cabe vocês agora analisar a tese de investimento, análise financeira, fazer uma análise fundamentalista, colocar na balança para ver se vale a pena ou não investir em MTRE3. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, também deixar o like. Muito importante. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. E fui.